Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceste como luzeiros no mundo, como astros no mundo. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, para essa mensagem em casa, eu e Deus, e muitas vezes eu travei uma luta em casa. Porque, olhando para esse versículo, eu comecei a desenvolver a vossa salvação, ou realizar a vossa salvação, trabalhar a vossa salvação. A Nova Versão Internacional diz: ponham em ação a vossa salvação. O que seria isso? O que seria realmente desenvolver a minha salvação? O que seria viver uma salvação? O que seria isso? Por isso que foi travada uma luta, porque ao fazer a nossa retrospectiva da nossa vida, caramba, errei aqui. Aí você vai continuar analisando, errei aqui também. E aí você continua vivendo e errei aqui também. E foi uma luta conosco mesmo. Porque o erro que eu estou dizendo não é uma questão de pecado explícito, mas é alguma coisa que nós cometemos, que é pecado também, claro, que nós cometemos que às vezes passa despercebido. Ou só vai perceber quando o dia acaba. Ou quando Deus fala conosco na casa de Deus. Eu estou dizendo da piedade. Piedade, estou dizendo da oração. Estou falando da leitura bíblica. Estou falando dessas coisas. Porque a gente tem o nosso tempo para ler a Bíblia, nós temos, ou não temos, né, dependendo de como nós trabalhamos o nosso dia, mas chega a determinada hora que a gente não lê, ou a gente não ora, ou não faz determinada ação que deveria ter feito, porque o não fazer também é pecado. E existiu essa luta, porque realmente, puxa, eu podia ter lido mais, eu podia ter orado mais, a minha salvação não está bem trabalhada, não está bem desenvolvida, porque a piedade é deixada de lado. Isso porque existe um padrão de igreja hoje, e agora, fugindo um pouco do individual nosso, existe um padrão de igreja hoje que ninguém mais lê nada, ou se lê livros de alguém, ou ninguém mais ora, porque isso não tem sido dado mais o valor para o padrão de igreja hoje. E a luta tem que ser travada a ponto de você chegar, para você não se ver na mesmice da fé, ou um crente, somente crente, ou um crente normal, porque isso não devemos ser. O Senhor não nos chamou para ser crentes normais. Para a gente não chegar a essa mesmice na fé, a gente tem que olhar para a nossa vida e começar a dizer: isso eu não aceito. Tem muita gente que diz não aceito, dizendo não aceito saúde, falta de doença, não aceito doença, eu não aceito pobreza porque eu sou crente, porque eu sou cristão, eu não aceito isso, não aceito aquilo, mas quando olha uma vida sem piedade, sem leitura, sem oração, vai dizer o quê? Tem que dizer: eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito ficar sem orar. Eu não aceito ficar sem ler. Eu não aceito ficar sem buscar a Deus. A luta tem que ser travada conosco. E o maior dos nossos inimigos somos nós mesmos. E tem que ser travada essa luta, para que nós, no nosso cotidiano, nosso findar do dia, dizer: Senhor, obrigado pela Tua presença que eu tive hoje.
E não devemos aceitar isso na nossa vida, irmãos. Uma vida sem piedade. Olhar para onde a gente entra na rodinha de conversa e saber o que está sendo conversado. Porque se for algo não santo, não aceite entrar ali. Se for algo que não vale a pena, não aceite estar ali. E você tem que lutar contigo mesmo. Não aceitar isso. Não aceitar uma vida de fé empurrando com a barriga. Vai. Sou crente. Uma vida de domingo e talvez quarta-feira. Ou talvez só de domingo. Depende das suas condições também. Mas uma vida de fé com a barriga. Vai. Vou obedecer tudo que o pastor falou. Vou obedecer tudo o que é dito. Mas sem olhar a Bíblia, sem ir a fundo, sem sentir a presença de Deus. Não devemos aceitar. Começa a dizer para você, eu não aceito. Eu não aceito. Realizar a fé. Operar a fé. Trabalhar a fé. Pôr em ação a nossa salvação. Não podemos aceitar, amados, às vezes o que somos. O Senhor Jesus, quando for falar dos fariseus, ele fala, pelos frutos vocês conhecereis. Mas quando nós olhamos para nós, quais frutos nós vemos? Quais frutos nós, nos analisando, veremos? Quais frutos a gente vê em nós? Você aceita, às vezes, se tornar uma árvore infrutífera? Ou produzir tão poucos frutos? Não devemos aceitar isso. Não devemos aceitar. Não devemos aceitar, às vezes, no momento que vivemos. Não devemos aceitar o que realmente estamos sendo. Mas eu sou crente. Sou crente, sim. Como os de hoje, como vemos todos por aí, são somente crentes. Porque para muitos chegam a dizer que são adeptos a uma religião. Isso é estupidez. Não posso aceitar algo assim. Você é adepto, como recentemente faleceu a mãe da minha chefe, e tinha uma crente dizendo que aquela pessoa que morreu, que não cria na fé, estava no céu. Estupidez. E lamentavelmente eu estava só simplesmente fazendo as minhas orações pela colega de trabalho, para que ela não sofra, que Deus converta ela. Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não têm, eu sei que você tem muito conhecimento, graças a Deus, mas pessoas que não têm habilidade com isso, não têm conhecimento disso, não sabem as coisas principais da fé, não sabem olhar para o que realmente é de Deus, o que não é de Deus. Nós não podemos aceitar uma vida assim. Crentes assim. Eu não estou falando, se você vê alguém que é crente assim, rejeitá-lo, não, irmãos. Estou falando que nós não podemos aceitar nós sermos assim. Mas Fabiano, eu não sou como os da igreja tal. Mas como você é? Como nós somos? Como nós nos comportamos? Como nós estamos vivendo? Quando se diz em realizar a nossa salvação, em operar a nossa salvação, em pôr a nossa salvação em prática. O que realmente, quando você se olha e vê isso? Quando você não lê, quando você não ora, quando você ora pouco, quando você lê pouco, a sua piedade está sendo esquecida. Sabe por que está muito evangélico aceitando católico? Existem duas comparações sobre católico e evangélico hoje. O católico é aquele que não crê na Bíblia. E o evangélico é aquele que não lê na Bíblia. E ele não vai crer no que ele não lê. Por isso está tendo uma aceitação geral. Liberou geral. Eles não creem mesmo, não. Só para abrir um parênteses, esses dias vi um vídeo na internet de um padre chamando o protestante de otário. Desculpe a palavra. Chamando de otário porque nós dizemos que está escrito que Jesus é o único mediador. Mas se está escrito que Jesus é o único mediador, ele é o único mediador. Mas ele chamando a gente de otário, ou seja,
ele devia apagar na Bíblia dele esses versículos. Ou quando Jesus diz que ele é o único caminho. Então eles não creem na Bíblia. Não adianta discutir, não adianta aceitar, vamos ser compreensivos. Não adianta, não tem mais aceitação para isso. Tem a Bíblia ali, eles não creem e acabou. Se eles crescem, não teria imagem, não teria tudo que eles fazem. Mas os evangélicos estão tendo aceitação, essa comunhão, esse ecumenismo maldito, dizendo que são todos iguais, creem no mesmo Deus. Não creem, não. Mas as pessoas que aceitam não estão olhando a palavra de Deus, não estão orando, o Espírito Santo não está falando com elas. Ou se está falando, estão negligenciando o Espírito Santo. Porque o meu Deus é um Deus justo, é um Deus juiz, é um Deus santo, é um Deus tremendo, que não compartilha com o pecado. E se nós os aceitamos como cristãos, nós estamos compartilhando com o pecado deles, que é a idolatria. E eles vivem de forma leviana, e muitos evangélicos também estão vivendo assim. Mas, Fabiano, eu sou crente, eu não sou como os católicos, glória a Deus. Eu não sou como muitos desses crentes que você falou, glória a Deus, mas a sua vida cristã está em operação da sua salvação, está em realização da sua salvação, como Deus realmente quer. Se você diz para mim, sim, eu dou glória a Deus por você. Eu dou glória a Deus por você. Se você não precisa fazer mais nada para com Deus, eu dou glória a Deus pela sua vida. Não glória a você, mas glória a Deus, porque você está seguindo ali a vontade de Deus. Porque muitos crentes são empurrados, às vezes, à vontade de Deus, segundo as suas misericórdias. A gente analisa a nossa vida, a gente vê que a gente não é piedoso, a gente vê que a gente desvia, a gente vê que a gente falha, mas a gente vê que Deus tem operado em nós de forma tremenda, segundo as suas misericórdias. Mas segundo o nosso ser para com Deus, como é que está? Porque a gente fica cantando, grandes coisas estão por vir da parte de Deus, mas... E Deus, será que Ele ouve de nós? Senhor, grandes coisas da minha parte está por vir para contigo. Grandes coisas da minha vida estão por vir para o Senhor. Isso às vezes falta em nós. Nós esquecemos da piedade. Esquecemos do Senhor. E às vezes, como um estopim, Deus assim às vezes nos lembra no domingo. Deus às vezes nos lembra nos cultos. Talvez ali no estopim, pelas suas misericórdias, a gente chega tão vazio na casa de Deus, e Deus ali, estou aqui. Aí você sente a presença dele, é tão maravilhoso, é tão tremendo. Mas por que não chegar em casa e o Senhor dizer, eu estou aqui? Por que não no nosso dia a dia, a gente falar com Ele? Eu olho a história da palavra de Deus, eu ficava assim, sem conseguir entender. Moisés falava com Deus como se fosse falando com um amigo dele. Os homens de Deus do passado andavam com Deus. E às vezes a gente quer também andar com Deus, mas às vezes a gente só vê Deus andando com a gente, ajudando a gente, protegendo a gente, abençoando a gente. Mas nós... andar com Deus, às vezes a gente falha. Vida cristã, realizar a sua salvação, é uma vida cristã dedicada. Se você olhar o livro de Filipenses, olhar esse capítulo de Filipenses e dar um exemplo de Cristo, total dedicação. Vida cristã. Realizar a salvação não é ser crente, mas ter uma vida cristã. Vida cristã, mas olhando lá para o interior, na sua sinceridade, uma vida cristã concreta, uma vida cristã exigente, tão exigente quando você tira um exemplo lá quando Pedro encontrou Jesus. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Exigente. Começa a dizer para Deus, eu amo, eu amo, eu amo, e vou viver como eu amo.
exigente. Exigir de nós, irmãos. Lutar conosco. Não aceitar uma vida sem fé. Não aceitar uma vida sem piedade. Não aceitar uma vida sem busca a Deus. Não aceitar ser um andarilho nesse mundo com rótulo de crente. Não aceitar ser somente crente. Se sou crente, eu tenho que ser piedoso. Se sou crente, eu tenho que ler a Bíblia em casa. Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo, querido. Nós temos tempo para se divertir, temos tempo para relaxar, temos tempo para dormir, temos tempo para muita coisa. Arruma tempo. Separa um tempo para Deus. E às vezes a gente deixa, ó, tal hora eu vou ler a Bíblia, mas chega lá na tal hora, acontece alguma coisa que quer te impedir. Luta com aquilo. Enfrenta aquilo. Ah, não li agora, também vou ler depois. Ah, estou na hora de eu dormir. Fica acordado. Luta. Não devemos aceitar uma vida sem busca de Deus. Não devemos aceitar uma vida sem falar com Ele. Sem estar com Ele. Nós não podemos aceitar essa situação. Não aceite ficar sem a presença de Deus. Nós cantamos aqui, é tão gostoso, não é? É tão gostoso sentir a sua presença, me saciar. Só na casa de Deus. Vamos nos alimentar todo dia. Não vamos aceitar ficar sem esse alimento. Porque a gente aceita ficar sem, muita coisa a gente não nega na nossa vida. Mas negar, ficar sem Ele, não podemos fazer isso. E muitos crentes estão fazendo isso. Não aceite ser assim, não aceite essa situação. Abre em Tito, capítulo 2. Nós não podemos aceitar isso, amados. Vamos realizar a nossa vida, realizar a nossa salvação. Realizar o que Deus reservou para nós. Reservar o que Ele quer que a gente faça. Ter uma vida cristã dedicada, uma vida cristã em piedade. Tito capítulo 2, versículo 12. A partir do 11 até o 14, diz assim: portanto, esse capítulo 2 de Tito fala dos deveres cristãos, dados a várias classes de pessoas. Mas olha só um trechinho. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, você pode ser salvo. A graça de Deus se manifestou para a nossa salvação, educando-nos para quê? Renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz em outras versões, um povo especial, um povo seu especial, um povo exclusivamente seu, um povo zeloso, um povo de boas obras. Eu sou assim? Se não sou, não posso aceitar isso. A Bíblia diz que eu sou especial exclusivamente de Deus, um povo zeloso de boas obras. Se eu não sou, eu não posso aceitar isso. Se eu creio, eu tenho que ser assim, como a palavra de Deus diz que eu sou, que devo ser. Eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar uma situação de um crente que não é assim, um crente que não vive assim. Porque se a graça de Deus se manifestou para salvar a minha vida, eu tenho que ser assim. Que nega a iniquidade, as paixões mundanas. Que vive nesse mundo sensata, justa e piedosamente. Eu tenho que ser assim como a Bíblia diz que eu devo ser. Mas Fabiano, estou errando. Não aceite isso. Não aceite.
Não aceite viver assim. Não devemos aceitar uma vida fora desses padrões, irmãos. Não devemos aceitar uma vida fora do jeito que Deus quer que nós sejamos. Não podemos aceitar isso. Um domingo, uma quarta, um não beber, um não fumar, um não ir para boates, um não viver como o mundo aí vive, não quer dizer que simplesmente você está dentro desses padrões, não. Não quer dizer que nós realmente já estamos do jeitinho da vontade de Deus, não. E não devemos aceitar uma vida desse jeito. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Isso é operar a salvação. Isto é realizar a salvação. Mas muito mais não podemos aceitar pelo versículo 14, que diz, o qual a si mesmo, está falando de Cristo, se Deus por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial seu, zeloso de boas obras. Não podemos aceitar uma vida assim, porque Cristo não nos deixou ser assim. Ele fez tudo. Ele se entregou por nós. Ele fez tudo para que nós fôssemos purificados. Fez tudo para que nós fôssemos, para remir a nossa vida. Ele fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos realmente especiais para Ele. Porque nós somos exclusivamente seu, o povo dEle. E eu vou viver sem esses padrões? Sem ser como realmente devo ser? Não posso aceitar isso. Não podemos não aceitar uma vida sem esforço, querido. Sem esforço. Sem esforço. Pecado, literalmente você sabe que você não deve aceitar na sua vida. Negar o pecado. Mas uma vida sem entrega, sem esforço para a obra de Deus, para o próprio Deus. Eu estou falando também de leitura e oração. Sem essa entrega total, você vai aceitar? Não aceite. Eu meditando, eu falei, puxa vida, a palavra de Deus diz que eu sou filho dele. Nós lemos lá em Filipenses. A palavra de Deus diz que eu sou filho dele. E se eu sou filho, irmão, nós temos que pular no colo do Pai. Se eu sou filho, eu tenho que ter uma plena comunhão com Ele. Se eu sou filho, eu tenho que falar com o Pai, viver do Pai, saber do Pai, meditar no Pai, comunhão com o Pai, conviver com o Pai. Se nós entramos no patamar de um povo especial, um povo de Deus, eu tenho que ter o Pai na minha vida. Eu tenho que ter essa relação com Ele. Em 2 Tessalonicenses 5, perdão, 1 Tessalonicenses 5, diz assim no versículo 4, olha só a diferença, e eu não posso aceitar uma coisa sem ser assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Está falando da volta do Senhor, e está falando de vigilância, porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, operando a salvação. Ora, os que dormem de noite, os que se embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Operar a salvação.
Eu não posso aceitar uma vida sem união. Ah, sim, Fabiano, mas você já pregou e foi pregado que todo aquele que crê já está salvo. Sim, irmãos, mas eu estou dizendo de mudança da nossa vida. Sim, você é crente, é salvo, glória a Deus por isso. Você creu, e o Senhor está na sua vida. Mas será que nós devemos aceitar a nossa vida como é? Não, eu creio que não devemos aceitar. Eu creio que sim, nós somos separados para... Não, o Senhor não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é isso, e você lendo isso glorifique a Deus. Mas quando você olha para você, o Senhor é tudo para mim. Será que eu tenho sido tudo para o Senhor? Eu tenho me dedicado tudo para o Senhor? Será que falta alguma coisa em mim? E se falta, meu irmão, não aceite. Não aceite. Eu sei que estou sendo bem redundante. Eu sei que estou sendo repetitivo. Mas é porque às vezes a gente fala, eu vou tomar uma posição para com Deus. Chega no dia seguinte, não toma. Aí você vai lá e repete. Eu vou tomar uma posição para com Deus. Chega no dia seguinte, não toma. Mas está na hora de repetirmos na nossa vida e ser sinceros. Sim, eu não aceito pecado, eu não aceito falta de piedade, eu não aceito falta de oração, eu não aceito falta de leitura bíblica, eu não aceito faltar culto por bobeira, eu não aceito nada disso. Não aceite, meu irmão, não aceite uma vida de cristão normal, de cristão que não olha realmente para as coisas de Deus. Não aceite isso. Mas Fabiano, tem duas questões que a gente vê na Bíblia, e eu meditando, pude questionar também. Tem duas coisas, uma coisa é Paulo. Paulo, o maior dos apóstolos, ficava dizendo, miserável homem que sou o principal dos pecadores. Paulo também tinha uma vida assim. Não, primeiro Paulo é que diz, operai a sua salvação. Mas segundo, Paulo tinha sim o seu espinho na carne, tinha sim, era o principal dos pecadores, mas Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Paulo tinha seus problemas, mas me imitem. Porque ele tinha convicção da fé que estava vivendo. Ele dizia que os irmãos olhavam a piedade dele e copiavam. Ele tinha os seus erros, ou seja, todos nós temos erros, todos nós temos falhas, mas prosseguir para o alvo é o nosso dever. Lutar a carreira, correr a carreira, cumprir a nossa vocação é o nosso dever. Paulo tinha os seus problemas, mas ele era um homem santo de Deus. Nós sempre vamos ter problemas, sempre vamos pecar, até que o dia o Senhor volte e vai nos santificar e nos glorificar, e aí não haverá mais pecado em nós, mas sempre pecaremos. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida sem pecado, mas não aceitar que o pecado entre em nós, porque o velho homem, assim como diz Paulo, está em nós, está em nós. Nós temos que aniquilá-lo de uma vez por todas, mas mediante comunhão com Deus. Homem sozinho é homem em pecado, mas homem em comunhão com Deus é um homem vivendo uma vida santa. Mas Paulo tinha esse problema, mas tá bom, Paulo sabia qual era o depósito dele, sabia da fé dele, mas você mesmo leu aí em Filipenses, Fabiano, outra coisa, diz, e você poderia até questionar isso ou não, aí no versículo 13, você diz, porque Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então sentamos no banco da igreja, e deixamos que o Senhor venha sobre nós e opere o que Ele quer realizar. É assim vida cristã?
De forma alguma. Sim, Ele opera em nós porque você não sabe o que fazer como convém, mas você tem que ir à frente. E se realmente não é para fazer nada, a Bíblia não teria nenhum buscai, nenhum operai, nenhum vivei, nenhum ide, nenhum façam, não, nenhum amem, nada. Que era só você sentar no banco da igreja e deixar que o Senhor venha sobre você. Operar a salvação é você dar o passo da sua vida diferente. Eu ando com Cristo. E aí o que realmente quer, aí que realmente glorifica a Deus, aí o que realmente que é maravilhoso, Ele opera em você. Ele opera em você. Não estou trazendo méritos para nós, irmãos. Não pense assim, eu tenho meus méritos, eu tenho buscado, mas a nossa vida de busca é necessária. Ações da nossa parte. Realizar a nossa salvação com temor e tremor. Respeite o que foi lhe dado. Respeite o que lhe foi concedido por ações de graças. Com ações de graças, mas foi dado gratuitamente à sua vida. Nós, quando cantamos, fui alcançado por sua graça. Maravilhosa graça. Realmente foi graça. Realmente temos vida cristã por graça. Tenha temor e tremor na sua vida de salvação. Quem te salvou? Quem é Deus, querido? Quem é Deus? Não devemos aceitar uma vida sem busca, uma vida sem viver isso. Mas, uma coisa, não aceite na sua vida, mediante problemas ou mediante a qualquer coisa, deixar de adorar a Deus. Não aceite a sua boca fechada, não aceite o seu coração fechado na adoração. Às vezes chegamos tristes na casa de Deus, muitas vezes não conseguimos elevar nossas vozes nas canções. Não aceite isso em você. Não aceite uma vida sem piedade, uma vida sem adoração. Nós lemos aqui em Tito 2, o qual Ele se deu a si mesmo. Ele fez tudo por nós. Eu devo adorá-lo. Eu devo amá-lo. Eu devo querer estar com Ele. Eu devo estar na presença dEle. Não aceite sem ficar sem isso. E uma vida de piedade, uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de busca, é uma vida de adoração. Uma vida de obediência e realmente realizar a sua salvação, operar a sua salvação, é estar em obediência à palavra de Deus. Não em obediência somente de Paulo, por isso que Paulo fala, mesmo na minha ausência, realize a sua salvação. Em obediência à vontade de Deus. Isso é adoração, querido. Por que nós não pecamos? Porque ofende a Deus. Você adora. Você só não peca por medo do inferno, não. Porque hoje o inferno não nos pertence. Pela graça de Deus, hoje nós temos a salvação eterna, mas não pecamos porque é ofensa contra o nosso Deus. Isso é adoração. Não devemos aceitar uma vida assim, sem adorar a Deus. Sem adorar a Deus. Mas, Fabiano, eu tenho fé, tenho vista. Sim, eu conheço tudo, eu não quero deixar de ser um adorador. Nós sabemos dele, conhecemos ele, mas mediante a críticas assim, que nós não buscamos ou não oramos, como eu posso adorá-lo? Às vezes é difícil, né, irmãos? Poxa, tenho falhado tanto, como é que eu vou chegar na presença de Deus sem adorá-lo? Simples assim. Atos capítulo 3. Que você às vezes coloca como um versículo evangelístico. Esse versículo é para nós, irmãos. Como eu posso adorá-lo?
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, a minha versão é um pouco diferente, venham os tempos de refrigério. A fim que cheguem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Como eu posso adorá-lo? Estando em erro, arrependa-se. O arrependimento não é só para o não crente, não. O arrependimento é para nós. O arrependimento é para nós todo dia. Porque se pecamos todo dia, temos que nos arrepender todo dia. Temos que confessar nossos pecados todo dia. E se não lemos, pecamos, nós temos que confessar isso a Deus. Se não vivemos uma vida de piedade, pecamos, temos que confessar isso a Deus. E o arrependimento trazendo conversão. Não uma nova conversão em Cristo, mas mudança de direção na sua vida. Para que nós deixemos de ser um crente normal para ser um crente verdadeiramente santo para com Deus. Uma conversão não simplesmente para que você seja salvo a partir de agora, mas realmente uma mudança de direção de crente que nós tomamos. Mudança. Tem muita gente aqui que já experimentou esse tipo de conversão. Nós já experimentamos muitos tipos de conversão, desse tipo de conversão, de mudança de direção, mudança de rota, mudança de foco. Porque às vezes a gente tira o foco de Deus, mas a nossa vida tem que estar focada no Senhor. Não aceite isso. Não aceite uma vida fora dos padrões. Não aceite uma vida sem piedade. Não aceite uma vida sem adorar a Deus. Não chegue. Eu estou terminando, irmãos. E a gente não deve aceitar pecado, não deve aceitar este mundo, a gente não deve aceitar ser uma pessoa sem fé. Nós não devemos aceitar nem o diabo sobre nós, porque está escrito que pelo nome do Senhor a gente afasta ele. Porque nós temos autoridade sobre ele, pelo nome do Senhor. Nós não devemos aceitar essas coisas, não devemos aceitar uma vida sem realmente adoração a Deus. Nós não devemos aceitar nem o nosso rosto triste, porque onde está a presença do Senhor, a fartura de alegrias. E a Bíblia diz que um coração alegre, até o rosto fica mais bonito. Eu não posso aceitar ser simplesmente uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que está no banco da igreja. Eu tenho que aceitar sim uma pessoa que adora Deus, que conhece Deus, que luta consigo mesmo para buscar a Deus, que luta contra o diabo para adorar a Deus, que luta contra o mundo para adorar a Deus, uma pessoa que se dedica a Deus, uma pessoa entregue a Deus, porque para isso que nós fomos chamados. Irmãos, é tão gostoso sentir a presença de Deus nos louvores ou nas orações. A minha vida tem que ser gostosa o tempo todo. E se, claro que aflições vêm, o Senhor permite algumas coisas na nossa vida, mas vai dizer que não é gostoso ter a vitória. E a vitória também vem. Lute, batalhe. Nossa vida tem que ser uma vida de boas obras. Claro, uma coisa só ganharemos com as boas obras: galardão. Isso teremos. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós nos entregamos nesta terra, não é para nós, é para Deus. Então vale a pena. Uma vida voltada para Ele. Muitos querem ser crentes com uma vida de Deus voltada para nós. O que Deus tinha que fazer por nós, já fez e ainda tem feito muita coisa. Como acrescentando na graça que já foi concedida. Como acrescentando na salvação que já foi dada. Deus tem nos abençoado ricamente com muitas outras coisas. Mas está na hora de nós fazermos alguma coisa para Ele. Ou simplesmente
querer, ou simplesmente tomar o pontapé inicial para que Ele, Deus, opere em nós. Vamos ser belos, irmãos, como cristãos. A ponto de, se você ouviu essa mensagem e disse, não, Fabiano, não sou assim, glória a Deus. Mas o que eu preguei foi para mim. Por isso que eu falei que travei uma luta com Deus, ou comigo em casa. Porque, Senhor, eu sou assim. Eu estou errado assim. Eu tenho que me corrigir assim. E agora está na hora de a gente lutar com Deus em oração. Não uma luta que Deus não quer, mas sempre buscar a Deus em oração. Calma, Pai, eu quero ser do jeitinho que o Senhor manda que eu seja. Eu quero ser do jeitinho que está na Bíblia. Eu quero obedecer. Eu quero que o Senhor seja glorificado em mim. Então eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser um exemplo. Eu quero estar aqui como está na Bíblia, segundo a sua vontade, o Senhor operando em mim, o realizar. Eu quero que o Senhor opere na minha vida. Vamos buscar, irmãos. Vamos viver de piedade, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos buscar. Vamos estar sempre ali à frente, sempre olhando essa salvação, sempre realizando a nossa salvação. Vamos simplesmente obedecer ao nosso Deus. Amém?